Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Aprenda Conosco falaremos um pouco sobre o pacto antinupcial. Vocês sabem o que é? Se não, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá para mais um vídeo. Bem, o pacto nupcial nada mais é do que um contrato celebrado entre os noivos antes do casamento para estabelecer qual o regime de bens e quais as relações patrimoniais serão aplicadas durante o casamento. O pacto nupcial, ou pré-nupcial, como alguns chamam, está disposto lá nos artigos 1653 ao 1657 do Código Civil. Porém, as normas que autorizam a sua celebração vai estar lá nas disposições gerais dos regimes de bens. O pacto nupcial pode ser feito através de escritura pública. Essa condição vai estar disposta lá no 1653 do Código Civil. Como já vimos anteriormente, o casamento pode ser feito através de procuração e nada impede que o pacto nupcial também seja feito através de procuração, desde que o procurador tenha os poderes específicos para tal ato. Mesmo sendo chamado de contrato matrimonial, ainda há divergências sobre a natureza jurídica do pacto, porque alguns os consideram como contrato e outros como negócio jurídico. O pacto antinupcial ainda está sujeito à suspensividade. Por quê? Digamos que ele existe, tem validade, porém a sua eficácia só vai ser depois do casamento. Então, se não tiver casamento, não tem eficácia e o contrato é suspenso. Cabe ressaltar que no pacto é possível que os noivos façam doações recíprocas de bens, porém tal ato não é válido no regime universal, porque para ser válido precisa da cláusula expressa da incomunicabilidade, havendo desse modo o instituto do bem reservado, pois não há uma comunicação entre os bens. Ademais, além dos noivos e seus representantes, podem terceiros participar do ato de lavratura, fazendo assim doações de bens ao casal. Antes de celebrar o casamento, cabe aos nubentes estipular quanto ao presente e o futuro dos seus bens, o que desejarem, como por exemplo também nada impede que eles discutam sobre questões extra-patrimoniais, como relações domésticas, como por exemplo quem vai ao supermercado, como por exemplo informações em redes sociais. Tudo isso é possível, porém algumas cláusulas são nulas, como por exemplo de impedir a mãe do poder familiar ou então alterar a vocação hierárquica do poder familiar. Tudo isso é para não afastar os deveres do casamento, como por exemplo o dever de fidelidade. Existem algumas controvérsias quanto à possibilidade de pagamento de indenização pelo fim do casamento, seja por culpa de um dos cônjuges ou de ambos. E também algumas controvérsias quanto à possibilidade de pagamento de indenização pelo decurso do tempo que o casal permanecer casado. Só que a doutrina e a jurisprudência ainda não firmaram nenhum entendimento quanto a isso. E vocês sabiam que é possível realizar o pacto nupcial mesmo que não se tenha atingido a maioridade? Então, vai ser sim possível, desde que o respectivo representante legal do menor autorize, ao contrário do casamento, né? Que no casamento é necessário que ambos representantes ou ambos genitores autorizem para o casamento de menores ter eficácia. No pacto nupcial, não. Com apenas uma autorização de um deles, o pacto já vai ter sua eficácia. E quando for gerada a certidão de casamento, nela vai ter que constar o regime de bens que o casal escolheu, os dados referentes ao pacto nupcial. E para esse pacto nupcial ter eficácia perante terceiros, ele vai ter que ser registrado no cartório civil e no cartório de imóveis do domicílio do casal. E para finalizar aqui esse tema sobre pacto nupcial, vocês também precisam saber sobre esses últimos pontos que eu citei, que o pacto ele tem que ser registrado depois do casamento e o casal também vai ter que registrar todos os imóveis que ele já tem e os imóveis que eles adquirirem após o casamento, no cartório civil e no cartório de imóveis.